Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e mais uma passagem sobre a vida do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com você, nessa oportunidade, o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 40 em diante. Conta a história da passagem de Jesus num determinado local, uma grande multidão cercando, sempre as pessoas procurando Jesus para receber um milagre, uma bênção, alguma coisa. A multidão cercava Jesus. Se aproximou um homem chamado Jairo, que diz a palavra era uma pessoa importante, um dos principais da sinagoga, e ele se lançando diante de Jesus, ele se prostrou na frente de Jesus, que ele tinha uma filha de 12 anos que estava à beira da morte, muito doente, muito enferma, e disse: Senhor, vai até minha casa, ajuda minha filha que está morrendo, né? Naquela aflição, naquele desespero. E eu fico imaginando a situação desse homem, né? Tendo encontrado Jesus, que ele tinha no seu coração a certeza de que era a resposta do seu problema, a solução da saúde da sua filha. E ele se prostrou, se lançou em terra ali e pediu misericórdia ao Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus se dirigia, se encaminhava para ir até a casa dele, surge uma mulher, uma outra situação, que interrompe a caminhada, porque essa mulher tinha um fluxo de sangue. Aliás, eu preguei sobre isso, fizemos uma reflexão, acho que há 2 ou 3 dias atrás, a mulher do fluxo de sangue. A verdade é que essa mulher interrompeu a caminhada de Jesus até a casa de Jairo, mas Jairo se comportou educadamente, não falou nada, aguardou os acontecimentos. E depois de demorar um pouquinho ali atendendo aquela mulher, Jesus se virou para se encaminhar para a casa de Jairo, né? E na hora que Jairo, ansioso pela presença de Jesus, chegam 2 funcionários seus, duas pessoas que junto com ele na sinagoga serviam ao Senhor, e diz assim: não incomodes mais o mestre, a sua filha está morta. Olha que notícia, ele ali desesperado, aquele pai aflito, em angústia, em tormento, querendo a libertação, a saúde da sua filha, e quando ele está conseguindo levar Jesus para a sua casa, aqueles homens, colegas seus, trazem essa notícia triste, dizendo que a menina tinha acabado de morrer, estava morta, e não incomodasse mais Jesus, que não era necessário mais que Jesus fosse. Já imaginou que situação que esse homem enfrentou? Já pensou o que ocorreu, o que se passou no seu coração? Mas Jesus, ouvindo aquela notícia, Jesus, ouvindo aquilo que eles falaram, olhou para Jairo e disse essa palavra: não temas, mas crê somente. Foi a ordem que Jesus deu. Não temas, não temas, mas crê somente, creia, confia no Senhor. E se dirigiu para a casa de Jairo. E Jairo foi levando, chegando ali, o Senhor Jesus entrou na casa, estava todo mundo chorando porque a menina estava morta, né? E ele viu aquela choradeira, aquela situação já de velório, né? E Jesus disse assim: vamos até a menina. E ele levou consigo João, Pedro, Tiago e João, os apóstolos que estavam com ele, acompanhando Jesus, né? E eles entraram. E Jesus disse assim que não deveriam estar chorando porque a menina não estava morta, mas dormia. E todos riram-se dele. As lágrimas que estavam derramando pela morte da menina se secaram e deram risada de Jesus. Olha que absurdo, dizendo que a menina não está morta, mas dorme. Nosso Jesus é poderoso. Nosso Jesus chama a morte de um sono. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então,
Jesus foi até onde estava a menina, ali no leito, deitada, né? Pegou na sua mão, e olha que coisa bonita. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina! E a menina se levantou, e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhes dessem de comer. E a menina ressuscitou. Esse é o Jesus que nós servimos. E ele não é diferente hoje, por ele não está em vida terrena aqui, mas ele está presente. Ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E a mensagem que eu quero deixar para você nessa oportunidade: veja a situação daquele homem, o Jairo, com a sua filha morrendo. Ele pediu para Jesus ir até lá para dar uma solução, fazer um milagre, operar uma bênção, né? Mas quando ele se dirigia, houve uma interrupção no percurso por aquela mulher que também recebeu a cura, né? Mas ele não se preocupou, ele estava confiante em Jesus. Só que quando eles se liberaram para ir para a casa dele, o que acontece? Dois homens, amigos de Jairo, vieram dizer: olha, não incomoda mais Jesus. Ela já morreu, sua filha já está morta, né? Mas Jesus não deixou nem Jairo reagir àquela palavra, àquela informação. Jesus disse: Jairo, não temas, mas crê somente. Essa é a palavra que eu quero que você creia nessa oportunidade, nessa reflexão. Não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, não sei qual é a situação que se ocorre no seu lar, na sua vida, nos seus negócios, mas a ordem de Jesus é não temer, mas é crer, com a confiança, é confiar em Deus, confiar em Jesus, saber que Ele é dono da bênção, o dono do milagre. Isso é o que você precisa crer. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu sei que nós vivemos num mundo de tribulações, de aflições. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse que nós venceríamos também. Jesus é o Senhor da vida. Ele aboliu a morte, ele fez essa grande maravilha na cruz do Calvário. Ele venceu a morte na cruz do Calvário para nos trazer vida e vida com abundância. E aquela menina ressuscitou, entregou a filhinha de Jairo para ele, e ele ficou alegre. Por quê? Porque ele obedeceu a ordem de Jesus: não temas, mas crê somente. Por isso a palavra dessa oportunidade, dessa reflexão é: você está passando por uma situação difícil, por um quadro assustador, por uma aflição muito grande. Jesus está te dizendo nessa oportunidade: não temas, mas crê somente. Creia, porque a fé move a mão de Deus, a fé move as mãos de Jesus a nosso favor. E nós vamos orar por você, pela sua família, pela pessoa que está enferma, passando dificuldade. Creia, creia, não tema, não tenha temor no seu coração. Que nenhuma situação, circunstância traga temor, preocupação, desânimo, descrédito no teu coração, mas obedeça a palavra de Jesus. Creia somente, creia o que Jesus pode fazer, porque Ele pode. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o médico dos médicos. Uma ordem dada por Deus, por Jesus, lá do céu, no trono da graça, muda qualquer situação na face dessa terra. Deus não tem dificuldade nenhuma para eliminar um câncer, um tumor, um problema no coração, porque Jesus é maravilhoso, Ele é real e vivo. Não temas, creia somente. Essa é a palavra que eu quero deixar para o teu coração. E agora nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você puder, agora que nós vamos orar, feche os teus olhos, vamos orar juntos. Se você não puder, ligue seu coração a Deus, mas ligue sua mente a Deus e vamos fazer uma oração para que você receba a bênção do Senhor Jesus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome de Jesus Cristo Nazareno, Teu santo e bendito Filho.
Senhor, eu sei que estou sendo ouvido, acompanhado nesse momento por diversas pessoas, algumas passando por problemas, por desafios, por questões de saúde, questões financeiras, questões familiares. Ó Deus, há problemas a serem resolvidos. Eu oro a Ti agora em nome de Jesus e peço a Tua bênção sobre estas vidas, sobre esse lar, sobre essa família, sobre essa pessoa que clama agora dizendo, Senhor, dá-me esta bênção. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas através dessa oração que é feita em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Amém? Você crê? A palavra de Deus diz, Jesus disse assim, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, nos permitindo Deus. Até a próxima.